Vamos entrar no nosso conteúdo. Hoje é sobre o tema é arte e reforma, né? Só que a gente vai falar um pouquinho mais do que isso. Gente, para a introdução, eu gostaria de começar aqui fazendo alguma indicação de autores que estão por trás de onde eu produzi essa palestra. E eu sei que tem algumas pessoas aqui que são entusiastas da arte, então eu acho interessante fazer essas indicações para que vocês depois corram atrás dos autores. Eu vou fazer indicações aqui só de autores cristãos e da tradição reformacional, tradição neocalvinista, e que lidam especificamente sobre essa questão da arte. O primeiro, não podia faltar, né? A gente canta sobre isso, tem que falar do cara, que é o Huckmacher, né? Então, já tem vários livros dele em português, eu recomendo vocês irem atrás de todos, o pessoal que gosta aí de fé e arte. Esse é, talvez, o primeiro nome que não pode ser esquecido. Tem apelido também. Como é que é? Como é que é? Tem apelido, não tem nada. Já faz a minha. Não sei, gente. A Ana não perdeu tempo. Gente, tem na Bíblia, é verdade, bem lembrado. Provavelmente esses autores aqui, gente, se vocês procurarem lá, talvez seja o primeiro passo. Ver se tem lá, porque a chance de ter é muito grande. Gente, um outro autor que infelizmente não tem nada em português dele ainda, mas para quem aí sabe ler inglês e tudo, vale a pena ir direto nele, que é o Calvin Servant, inclusive um dos discípulos do Huckmacher, e que trabalhou muito a perspectiva de arte também sobre a mesma tradição da filosofia reformacional, da tradição neocalvinista. Eu estou falando aqui, gente, tradição neocalvinista é aquela que remonta lá na Holanda, século XIX, tem nomes importantes como Abraham Kuyper, Herman Doiver e por aí vai. Um outro autor que eu estou usando por trás também é o Nicholas Wolterstorff. Atualmente ele produz lá no Calvin College, do Canadá e dos Estados Unidos. Um outro discípulo também de Huckmacher, que vocês veem como o nome dele é de peso, né? É o Jeremy Beck, um cara também assim central. Especificamente eu estou usando um artigo dele sobre arte, eu posso passar depois porque é domínio público. E o Steve Turner. Gente, o Steve Turner é um grande autor que trabalha com cultura pop. Então, se você gosta da parte da arte mais sobre rock, sobre jazz, o Steve Turner ele é um dos grandes especialistas nisso. Inclusive, gente, ele sempre quando a BBC vai fazer um documentário sobre a história do rock, sobre algum nome importante, enfim, sempre quando eu falo de rock agora eu só lembro do Freddie Mercury, né? Desde quando eu vi o filme Bohemian Rhapsody, eu tô fissurado no Queen. Mas sempre quando eles vão fazer um documentário sobre rock, eles trazem o Steve Turner para ter uma contribuição mais acadêmica no assunto. E tem livros dele traduzido. Um que acho que é Engolidos pela Cultura Pop. E um outro que é... agora esqueci o nome desse outro. Era para eu ter anotado aqui. Eu acho que está nas minhas anotações. Eu acho que é Cristianismo e Autenticidade, alguma coisa assim. Mas eu vou lembrar o nome e aí eu passo para vocês. 2 livros em português desse autor que eu recomendo. Gente, vamos começar então no nosso tema sobre arte e reforma. Primeira coisa que eu queria introduzir é começar de trás para frente. Começar lá do final. Eu gostaria de mostrar que quando a gente lida com esse assunto, cristãos normalmente dão 2 respostas padrão sobre como eles se relacionam com a arte. E eu vou apresentar aqui 2 respostas extremas que a gente vai criticar e a gente não vai caminhar por elas. A primeira é o que a gente poderia chamar de cristianismo de negação. Uma postura cristã que é muito comum em meios mais pietistas, em meios mais evangelicais, meios inclusive que vocês conhecem muito bem. Todo mundo que é da redenção provavelmente já veio de algum meio assim. Pessoas que, quando vão consumir arte, não se relacionam com a arte da cultura mainstream, da cultura principal, mas consomem arte via arte gospel. Então seria isso. Então a pessoa assiste filme gospel, escuta música gospel e come comida gospel e por aí vai, né? Enfim, se vocês forem para os Estados Unidos, eu lembro de uma palestra do Emílio em que ele conta como os americanos são fissurados no mundo gospel. Lá tem tudo gospel, inclusive tem uma Disney gospel. O Emílio conta isso numa das palestras dele. Então, esse seria um cristianismo de negação, um cristianismo que se recua da cultura,
que não quer se engajar com a cultura, não quer enfrentar os problemas lá de fora e resolve criar os seus próprios produtos culturais, mas uns produtos culturais que são meras cópias, mudando o conteúdo para o gospel. Então você tem a louvadeira, né? Não sei se vocês conhecem. Olha a louvadeira, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, é a mesma música, mas traduzida para o linguajar evangélico. Seria isso. O que é isso, gente? O que está por trás disso é um recuo completo da cultura. Um tipo de cultura extremamente do gueto evangelical, né? Uma outra reação a isso, que seria o pilar extremo a essa primeira, que eu chamei de cristianismo em negação, é o que eu chamo também de cristianismo de síntese, que é o pessoal que quer se engajar artisticamente com as produções culturais, mas faz isso a partir de uma visão de mundo pronta, dada aí pela cultura. Então são pessoas que são muito vinculadas às produções culturais, mas quando vai construir produtos culturais, fazer arte, consumir arte, ele normalmente olha e experimenta essa dimensão artística a partir de uma cosmovisão nietzschiana, a partir de uma cosmovisão marxista, a partir de uma cosmovisão, por exemplo, tillistiana. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um teólogo bem liberal chamado Paul Tillich. Ele desenvolveu toda uma teologia da estética. E tem muita gente que utiliza o que ele construiu a partir de um tipo de conexão entre fé e arte e tenta utilizar os paradigmas tillistianos para se envolver com a cultura artística, que é um problema, gente, porque vamos colocar assim, ele rejeitou princípios fundamentais centrais do cristianismo ao fazer isso, né? Ou então pessoas que, por exemplo, quando entram em filosofia da arte, aceitam de forma crítica uma teoria filosófica da arte que está famosa aí, que é a de Kandinsky. Eu não sei se vocês conhecem esse artista. Kandinsky é um artista fenomenal, inclusive. É um cara... ele está um pouco mais para a arte abstrata, mas ele sabe lidar muito bem com cores, com deformações de formas. Então ele tem a sua genialidade e ele desenvolve uma filosofia da arte que é um pouco problemática do ponto de vista da cosmovisão cristã. Então o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes, se a gente lida com esse tema de forma ingênua, se a gente não é intencional na nossa relação com a arte, ou a gente vai cair para um cristianismo de negação, se recuando completamente da cultura, ou a gente simplesmente vai assumir pressupostos e paradigmas problemáticos, anticristãos, para lidar com a questão da arte. Gente, isso é inevitável. Ou você assume um paradigma que você nem sabe que assumiu, e você consome e experimenta a cultura artística a partir dessa visão de mundo, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, ou às vezes você se recua para viver naquele seu gueto gospel. E a gente está querendo, nessa palestra, evitar esses dois polos. Então, é isso que eu estou tentando fazer hoje, tá? Só para vocês terem uma noção. Uma visão tipicamente marxista da arte, por exemplo, enxergaria e tentaria ler as obras artísticas simplesmente como uma tentativa de ou alienar as pessoas do mundo, ou tentar engajar elas para transformar alguma coisa. Então, você normalmente interpreta uma pintura, um filme, escuta uma música, se você tiver a partir de uma cosmovisão marxista, sempre querendo ver o que está por trás daquele produto cultural. Sempre querendo saber assim, poxa, ou ele está querendo me enganar, me alienar, ou ele está querendo me influenciar em algum discurso revolucionário. Então, é uma tentativa de enxergar a arte reduzindo ela às categorias marxistas, o que seria um problema. As categorias nietzschianas também, de Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche faria uma interpretação dos produtos culturais artísticos à nossa volta como uma forma de dominação de poder. Então, por trás de qualquer criatividade artística, existe ali uma agenda de dominação sobre o outro, de alienação do outro. A nossa tentativa aqui, gente, é tentar dar voz à própria arte. Tentar mostrar que o campo estético que foi criado por Deus tem algo a dizer sobre si próprio. E a gente tem que ser atento a essa forma de enxergar a questão da arte. Então vamos entrar aqui no nosso tema, né? Reforma e arte. O que essas duas coisas têm a ver? Gente, de primeira, tem muito a ver. Muito mesmo. Eu gostaria de ler um textinho com vocês, rápido,
Está lá em Gênesis 4. E... muito obrigado. Para que vocês saibam o que eu vou falar desse tópico de reforma e arte, eu já vou aqui mencionar. Eu gostaria de mostrar duas contribuições que a Reforma Protestante colocou para nós, que abriu um mar de possibilidades para a produção artística, em todos os níveis. No nível das artes plásticas, da pintura, no nível da música, no nível até mesmo mais para frente, no mundo dos filmes. Eu vou usar um exemplozinho no final da palestra sobre isso. Então, a Reforma Protestante impactou o modo como o cristão lida com a arte e como ele consome esses aspectos culturais. Lá em Gênesis 4, eu pedi para vocês abrirem e eu não abri. Eu não coloquei aqui no... Mas eu já estou em Gênesis aqui. Gênesis 4, a gente vai ler a partir da genealogia, do versículo 17. Gente, essa é a genealogia de Caim, tá? Caim acabou aqui de matar o seu irmão. E ele matou o seu irmão, vocês conhecem muito bem a história, e Deus colocou sobre ele uma maldição, devido àquilo que ele fez, proporcional ao ato cometido. E aí Caim reclamou, porque o peso da maldição que Deus colocou sobre ele era tão intenso, era tão forte, que ele falou assim, tamanho é o meu fardo que eu não posso mais carregá-lo. E aí o que Deus concede a Caim? Uma graça. Deus fala assim, não, tudo bem, eu vou dar uma graça a você, vou colocar em você uma marca para que você seja protegido, caso alguma pessoa queira matá-lo, queira vingar aquilo que você fez em relação a Abel. Então esse é o contexto maior, tá? Caim acabou de receber uma graça de Deus, mesmo tendo cometido aquele homicídio, ele sai da terra dele, vai para uma outra região, e aí surge a genealogia de Caim. E aí é o texto que a gente vai ler. Que coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael Matusael, Matusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Adá deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Atenção, gente. Pai dos que habitam em tendas e possuem gado. A gente tem um nome para isso hoje, não tem? É a pecuária. Vamos colocar assim? Só para traduzir o texto, né? 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha as artes surgindo aí, gente. Num contexto problemático, né? Tudo bem. Uma genealogia extremamente pecadora. Mas está surgindo aí. Harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A gente também tem um outro nome para descrever esse versículo 22, que é a metalurgia, capacidade de fazer coisas com ferros. Vamos passar aqui. 23. E disse Lameque às suas esposas. Atenção, gente, esse é o auge, é a epítome, o clímax desse texto, tá? E disse Lameque às suas esposas: Adá e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Gente, por que eu li esse trecho aqui, que é uma genealogia? A ideia, nesse contexto, o autor está querendo mostrar a progressão do pecado. O pecado que começou com Caim matando seu próprio irmão, vai se espalhar ao longo da genealogia de Caim, e não só vai espalhar, como a intensidade e a gravidade do pecado vai se acumular de forma estrondosa. Então o texto está querendo mostrar aqui uma progressão negativa, como o pecado se espalha a partir de uma família, a partir de uma nova civilização, porque é isso que está acontecendo aqui, gente. Está surgindo a nova cidade. Inclusive, para dar um spoiler aqui, tá? Que não é spoiler para ninguém, né? Porque vocês leem a Bíblia. Mas, gente, se você ler um pouquinho mais lá na frente, a cidade que vai surgir a partir da família de Caim é Babel. Cidade de Babel, que tem uma torre no meio, né?
A famosa Torre de Babel. Então aqui o texto está querendo mostrar o surgimento de uma civilização extremamente corrompida pelo pecado. E é interessante porque você tem 7 gerações nesse texto que a gente leu. O número 7 em hebraico tem a ver com perfeição, né? Tem a ver com plenitude, completude. Mas nesse caso aqui é completude do pecado. Quando chega na 7ª geração da genealogia a partir de Caim, você tem um sujeito aqui chamado Lameque. E olha só o que Lameque fez, gente. Lameque está falando assim, ele disse para suas esposas, né? 2 esposas que ele tinha. Escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem só porque ele me feriu. É isso que o texto está querendo dizer. O texto é um pouco irônico. No hebraico essa ironia fica clara. E um outro porque me pisou. Aí ele vai e faz uma zoação, ele blasfema com a bênção que Deus deu a Caim. Ele falou assim, Caim foi perdoado, recebeu uma graça 7 vezes. Ora, se Caim cometeu aquele pecado e Deus deu uma graça para ele, então eu vou ser agraciado, já que eu matei e pequei mais, eu vou ser agraciado 70 vezes 7. O que Lameque está fazendo aqui? Ele está zombando da graça de Deus. É isso. E é interessante porque essa frase aqui de Lameque tem uma estrutura poética. O texto é toda uma genealogia, quando chega no dito de Lameque, tem uma poesia. E é uma poesia irônica contra a graça que Deus colocou na vida de Caim. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Para mostrar que o pecado, ele não fica só na gente. O conceito, por exemplo, calvinista de depravação total, é a ideia de que o pecado atinge todas as dimensões da vida, inclusive aquilo que a gente produz. Então, olha que curioso, na genealogia extremamente caída de Caim, você tem a produção dos primeiros produtos culturais da história da criação. Você tem a metalurgia, a pecuária e os instrumentos artísticos, musicais, saindo, gente, de uma genealogia extremamente perversa e corrompida. Vamos tentar extrair 2 conclusões, tá? A primeira, o pecado distorce absolutamente tudo, inclusive o campo artístico. E é por isso que a gente não pode ser ingênuo ao se relacionar com esses produtos e artefatos culturais. Segunda coisa, que é um pouco mais esperançosa, apesar do pecado, Deus ainda concede graça para o ser humano produzir cultura, gente. Então aqui não tem só questão negativa, tem graça comum. É bom que esses homens, num certo sentido, ainda tenham capacidade criativa para oferecer essa diversidade cultural que a gente acabou de ler no texto. Então tem coisas boas e coisas ruins. E a Bíblia o pecado tem esse quê de ambiguidade. Ele distorce, mas ele só distorce algo que antes era bom. Foi criado por Deus. Então, gente, nós vemos aqui que todo ser humano inevitavelmente produz cultura. E faz sentido isso, né? Isso é uma das marcas que o ser humano é. Se você for lá para Gênesis, os famosos mandatos culturais, as ordens, né, que Deus deu ao homem, e não são meramente, gente, atenção, essas ordens não são meras ordens externas, tá? Quando Deus descreveu lá em Gênesis que o homem tinha que se relacionar com ele, porque ele foi feito à sua imagem, que ele tinha que fazer família, mandato social, e que ele tinha que produzir cultura, mandato cultural, não são meras ordens externas. É que essas coisas fazem parte da estrutura de quem nós somos. Falando de outra forma, é inevitável que o ser humano faça isso. Por mais pecador que um ser humano seja, ele vai ter família. Corrompida pelo pecado, mas vai ter família. Vai produzir cultura. E vai ter relacionamentos sociais. E vai ter um relacionamento também transcendental. Ou com Deus verdadeiro, ou com um ídolo. Os mandatos são inevitáveis. Qualquer cultura mostra isso. E é isso que esse texto está nos dizendo. Numa descendência extremamente pecaminosa, emerge aqueles mandatos de Gênesis, gente. Isso é muito interessante. Ou seja, não tem como escapar, gente. Assunto de arte é assunto para cristão. Não tem como. A arte é uma produção cultural inevitável do ser humano. Um outro textozinho importante, tá? Salmos 104. Para a gente conseguir ver fundamentos bíblicos desse tema. Opa, tem que abrir também. Salmo. A
gente não vai ler ele todo, até porque ele é bem grande o Salmo. Salmo 104. Olha, vamos ler só os 2 primeiros versículos, talvez os 3 primeiros. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto, tu estende o céu como uma cortina. Gente, a partir do versículo 3, o salmista vai começar a descrever as obras da criação de Deus. Então ele começa, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Deixa eu pular um pouco aqui, só para vocês terem uma noção da descrição que o salmista faz. A partir do versículo 9, puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes. Olha como ele vai descrevendo, gente. Aqui o salmista está fazendo aquilo que normalmente ele faz, né? Ele contempla as coisas que estão à sua volta e glorifica a Deus por ela, porque ele enxerga Deus se manifestando por meio da sua criação. E ele fala de coisas até curiosas. Deixa eu ver se eu consigo achar o versículo. Versículo 21. Olha onde o salmista vê a glória de Deus, tá? Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Gente, até a morte da cadeia alimentar é algo que glorifica a Deus, que transparece a graça de Deus. Até algo triste, né? Quando era criança eu gostava muito de assistir Discovery Channel e por aí vai. Hoje eu não consigo ver mais, porque eu fico triste quando eu vejo. Eu sei que é necessário, mas hoje eu estou muito sensível para essas coisas. Mas olha que interessante, até nisso o salmista enxerga a graça e a glória de Deus. E aí ele vai descrevendo, mas olha que curioso, gente. Antes do salmista explodir em adoração a Deus pelas obras que ele fez, ele ainda tem que descrever uma única obra. Lá no versículo 23, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Aí sim, pronto, aqui as obras do Senhor acabaram, aí o salmista pode glorificar a Deus. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a tua terra das tuas riquezas. Gente, olha que curioso, o trabalho do homem é considerado trabalho de Deus. Aí você fala assim, poxa, mas fui eu que fiz, fui eu que produzi uma cadeira. Essa cadeira é criação de Deus. Então o produto criacional divino não é só o produto da matéria-prima, as coisas que nós utilizamos para fazer outros objetos. Não, gente, a própria potencialidade que está na criação, que a gente pode modificar e desenvolvê-la, está dentro da criação divina. Isso significa que a cidade, por exemplo, também é plano divino. A cidade também surge, gente, num contexto pecaminoso. Vai surgir lá com a genealogia de Caim. Mas não é porque ela surge num contexto pecaminoso que a cidade não faz parte do plano de Deus. Como se o plano de Deus fosse a gente viver, por exemplo, na natureza. Como se fosse seres primitivos, né? Não, gente, a Nova Jerusalém é uma cidade. Deus gosta de cimento. Olha que doideira. Quer dizer, as nossas produções culturais só acontecem porque ela tem um contexto anterior que Deus colocou na sua criação para que elas sejam desenvolvidas. Bom, por que eu estou retomando toda essa dimensão criacional aqui, gente? Para mostrar que a gente pode falar de arte sem necessariamente falar de evangelismo. Eu preciso dizer isso, tá? A famosa frase do Huckmacher, não sei se vocês já ouviram ela. A arte não precisa de justificativa. Já ouviram essa frase? Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quem já ouviu essa frase? A galera aqui. O pessoal está antenado aí. A arte não precisa de justificativa. O que ele quer dizer com isso? Não é a mesma proposta contemporânea de arte pela arte, não, tá? Mas o que ele está dizendo é, nós não precisamos, como cristãos, para produzir uma arte legitimamente cristã, sempre fazer com o intuito de evangelizar. Não precisa. É bom, gente, utilizar a arte para evangelismo. A criatividade auxilia bastante na preparação do terreno para a mensagem do evangelho. Porém, a arte tem valor em si mesma porque ela transparece um atributo de Deus que é anterior ao fato de que Deus é redentor. O que, gente? Que Deus é criador. Isso é muito importante. Antes de Deus ser redentor, Ele é criador. Deus demonstra
ter criatividade. O que ele não fez, gente, quando ele criou todas as coisas? Que obra artística foi aquela? A capacidade racional. E nós também possuímos, espelhamos isso que Deus tem, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vou ler uma citação aqui do Steve Turner, que é muito legal. Aqui, ó, o nome. Que bom, eu coloquei o nome do livro na citação. O nome do livro é Cristianismo Criativo. Então, 2 livros que tem dele, tá? Em português, Engolidos pela Cultura Pop e Cristianismo Criativo, que é aquele especialista em rock, também gosta muito de jazz, por aí vai. A arte cristã não é uma arte cujo conteúdo fale necessariamente Jesus ou algo bíblico, mas é uma arte, sobretudo, de pessoas que comunicam o que elas experimentam da realidade por meio de olhos e corações que foram transformados por Cristo. Então, olha que curioso, a arte brota a partir de uma relação que nós já temos com o nosso Deus, e aí sim a gente pode espelhar a criatividade que o nosso Deus imprimiu em nós, porque fomos feitos à sua imagem. Então, uma música pode ser extremamente mais cristã que uma música gospel, mesmo que ela não cite nenhuma vez a palavra Jesus. Esse fenômeno acontece por aí, tá, gente? Uma música gospel pode ser terrivelmente não cristã também. Da mesma forma que uma música não gospel, mas feito por um cristão imerso numa visão de mundo, transformada pelo Evangelho, faz uma música que, por mais que na primeira vez você não enxergue ali o conteúdo do Evangelho, aquela música, gente, abre uma compreensão para a realidade que só o Evangelho pode comunicar. Então isso é muito interessante, essa é uma sugestão inicial, tá? Que eu coloco. E aqui eu já falei a primeira contribuição que a Reforma Protestante fez à arte. Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, gente, essa recuperação, em outras palavras, essa recuperação da importância da criação e não só da redenção. Atenção, gente, a redenção é importante. As coisas precisam ser redimidas porque o pecado distorceu, afetou tudo aquilo que Deus fez. Mas a redenção acontece, um dos motivos, para restaurar e colocar a sua criação novamente em ordem. Então, num certo sentido, gente, a redenção quer resolver o problema que o pecado introduziu na criação. Quando você consegue enxergar, gente, a glória de Deus, não só dentro da igreja, mas dentro desse mundão todo que Deus fez, a forma como você enxerga a realidade de Deus se amplia completamente. Então esse é o primeiro princípio que foi recuperado pela Reforma Protestante, de que a criação de Deus é uma das principais doutrinas da fé cristã, e nós estamos imersos na criação. A igreja não é a realidade última da onde Deus habita, não, é a sua criação, percebe? E a igreja está numa tarefa de redimir a criação de Deus que foi afetada pelo pecado. Quando a Reforma fez essa recuperação, gente, uma das primeiras coisas que foi impactada foi a noção de vocação. A Reforma, falando essas coisas, conseguiu fazer uma equivalência de importância entre as vocações seculares, fora da igreja, com as vocações religiosas. O grande exemplo disso é a vida de Lutero, né? Quem é Lutero, assim? Num sentido bem emblemático, o grande símbolo do que Lutero representa naquele período. Lutero, gente, antes de ser o Lutero que nós conhecemos, ele era um monge. Ele vivia num mosteiro. E o que aconteceu com ele? Ele é um monge que sai do mosteiro para influenciar o mundo. Ora, essa migração da vida dele representa muito bem o foco vocacional da Reforma Protestante, de que as nossas vocações no mundo também são vocações que o próprio Deus nos deu, da mesma forma que ele vocacionou o pastor para estar atuando dentro da igreja local. E por que as vocações comuns ganharam importância? Porque antes a Reforma Protestante valorizou a doutrina da criação de Deus e a riqueza da criação. Muito importante isso, tá? Segundo conceito importantíssimo da Reforma, que tem relação com isso que a gente acabou de falar, que impactou a emergência
da ação de vários cristãos na cultura e principalmente também na arte, a gente tem o conceito de corondel. Quem já ouviu falar nessa palavra aqui? Corondel? Gente, corondel é um conceito muito legal. Significa, uma expressão em latim? Latim ou grego? Esqueci agora. É latim? Ok, obrigado. Corondel é uma expressão em latim, que significa diante de Deus. Mas para ser um pouco mais honesto com aquilo que os teólogos pensavam quando eles usavam essa expressão, é diante da face de Deus. Para dar mais peso aqui à questão da presença. Gente, corondel é o que motivava as pessoas a cumprirem as suas vocações. Pensa aí num típico puritano daquela época, do século XVII. Ele tinha como pano de fundo da sua existência corondel. A consciência plena de que Deus acompanha tudo aquilo que ele faz. De que a face de Deus está diante dele constantemente. Em termos de equivalência bíblica, é o mesmo significado da expressão lá no Antigo Testamento, temor do Senhor. Sabe essa expressão? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor, gente, tem a ver com isso. A palavra temor em hebraico, ela é uma palavrinha muito curiosa. Ela tem a mesma raiz da palavra ver. Não só isso, gente, tem a mesma raiz de uma outra palavra, que é pastor. A palavra pastor, a palavra ver e a palavra temor tem a mesma raiz no hebraico. E você fala assim, o que isso tem a ver? Gente, pensa aí no que o pastor fazia quando ele guiava as suas ovelhas. Então o pastor ia atrás dela, com cajado, e aí se a ovelha desviasse do caminho, ele ia lá com o cajado e colocava ela de volta na rota certa. Se ela tentasse fugir, ele agarrava pelo cajado. Se ela tentasse se rebelar, ele batia com o cajado. Tem que bater também, tá, gente? Gente, olha que interessante. A ovelha, ela andava a partir da visão do pastor. E não só isso, gente. Quando ela caminhava, os movimentos dela iam sendo condicionados à presença constante dos olhos do pastor naquela ovelha. Então essa é a ideia, gente, de temor do Senhor, tá? Por exemplo, quando o texto lá de Gênesis, citando aquele episódio de Abraão, quando ele vai levar seu filho para ser sacrificado, e aí ele faz isso, ele se mostra obediente, aí Deus fala para ele assim, Abraão, por que não me temeste, mas me entregaste o seu único filho? Por que ele fala lá, por que não me temeste? Gente, porque Abraão viveu, ele fez aquilo, ele ia de fato sacrificar o seu próprio filho, porque ele tinha consciência de que Deus estava presente com ele o tempo inteiro. Então o temor do Senhor é um pouco mais do que saber que Deus enxerga tudo, de que Deus está presente em tudo, mas é que ao saber disso, eu sou condicionado a um tipo de existência que a consciência de Deus nunca vai ser tirada de mim. É como se ela estivesse sempre presente e isso moldasse os meus atos, moldasse a forma como eu vivo. Essa é a ideia de temor do Senhor, ou, para usar o termo dos reformadores, corondel. Um exemplo muito utilizado pelo Igor Miguel, um amigo meu lá de BH, ele, sempre quando ele fala sobre isso, ele utiliza a forma diferenciada que os puritanos faziam as suas cadeiras. Aqueles puritanos que eram marceneiros, tinha um modo na época lá do século XVII na Inglaterra, de você saber se uma cadeira foi feita por um puritano, se foi feita por uma outra pessoa comum. Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que olhar embaixo da cadeira. Se o estofado, se todo o acabamento daquela cadeira, aquela beleza que você vê por fora, também fosse a mesma que você visse por baixo, então foi feita por um puritano. Sabe por quê, gente? Porque ele trabalhava primeiramente para Deus, porque ele trabalhava corondel, diante da face de Deus. Então, por mais que tivesse uma dimensão lá da cadeira que ninguém ia ver, Deus veria. E ele fazia aquilo
para a glória de Deus. Olha que curioso, como um conceito bíblico transforma uma atividade artística. Nesse caso não é uma atividade artística, não é uma atividade de trabalho, mas tem a dimensão artística. Transforma. É por isso que o temor do Senhor é o princípio do saber. Porque transforma a sua sabedoria, transforma a coisa, como você faz cultura, gente. Deixa eu usar alguns exemplos aqui. Vocês estão olhando para aí um tempão, né? Vou usar, gente, eu prometo. Deixa eu começar aqui. Isso aqui é depois. Isso aqui é o pagão. A gente chega lá. Gente, olha só essa obra, eu gosto demais dela. Isso daqui é de um autor chamado Rembrandt. Rembrandt é um pintor holandês que foi fortemente influenciado por esses conceitos que eu acabei de passar para vocês via Reforma Protestante. E isso transformou o modo como aconteceu o barroco holandês, gente. Se vocês estudarem um pouco sobre barroco, vocês vão ver que o barroco holandês tardio, que foi aquela região na parte continental da Europa que mais foi influenciada pela Reforma Protestante, enquanto que as outras regiões da Europa foram mais influenciadas pelo Renascimento, Rembrandt aqui foi profundamente impactado por aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, da teologia, mas que saiu, por assim dizer, para a cultura. E aí surgiu esse tipo de barroco muito específico, que a gente chama de barroco tardio holandês. Gente, olha que interessante. Rembrandt aqui não está só desenhando a mera leitura, ele não está só fazendo isso. Ele está desenhando algo que é muito mais difícil de desenhar, que é o ato de ler. O ato de ler não é simplesmente um ato físico. Quando você lê um livro, gente, quem está lendo aquele livro não é só o seu cérebro, é você internamente que lê por meio dos seus olhos, por meio do seu cérebro. Mas é a alma que lê, é a alma que absorve a informação e que, por assim dizer, progride no seu conhecimento. E é isso que Rembrandt está pintando, gente. A imagem é bem maior que essa, né? Se bem aqui não está muito boa, mas essa imagem aí ela é bem grande. E ela é extremamente detalhista. E se vocês conseguissem ver ela bem de perto, aonde está incidindo a luz, porque o Rembrandt conseguiu desenhar a luz vindo de trás, né? Como se tivesse uma janela por trás. E aí a luz está incidindo aonde ela está focando o seu olhar. Aonde a luz não foca, está mais embaçado as letras. E aonde ela está com a mão, está mais definido do que nos outros lugares onde incide a luz. O que ele quer dizer com isso? Que ela está, por assim, quando a gente lê e a gente reconhece aquela informação, aquilo para nós fica nítido. Então é muito sutil a forma como ele coloca. Ele não está simplesmente pintando, gente, fazendo um autorretrato. Quer dizer, fazendo um retrato, como se estivesse querendo tirar uma foto. Não, ele está querendo mostrar o ato da alma de ler, que é abstrato esse ato. É por isso que, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Deixa eu vir para cá. Ah, tá. Essa obra é muito legal. O nome dessa obra é A Noiva Judia, também do mesmo autor, Rembrandt. E o tema dessa obra, Noiva Judia, é sobre a ternura, o toque leve, um tipo de toque de consolo. É um tipo de amor que ele está passando para ela, que eles acabaram de se casar, né? Então olha que interessante, como é que faz para pintar um sentimento? Como é que faz para pintar algo que é real, que nós sentimos, que na experiência comum a gente experimenta isso o tempo inteiro, mas que não tem como desenhar de fato? Como é que ele faz isso? Ele consegue mostrar sentimentos nas feições, até mesmo se precisar distorcer um pouco, ele o faz para conseguir mostrar o ato de uma ternura, o amor de consolar a pessoa que você acabou de casar, de dar uma esperança. Essas coisas não são concretas, percebe? Essas coisas podem ser pintadas, mas demandam um tipo de forma de enxergar a realidade extremamente sensível, não só para as coisas que nós vemos concretamente, fisicamente, mas para aquelas coisas que nós experimentamos. Vou mostrar essa depois. Gente, essa obra aqui é do Filho Pródigo. Não sei se vocês já viram ela, é famosa também no Rembrandt. E aqui o Rembrandt está querendo mostrar o ato de misericórdia do pai em receber o filho mais novo. E a forma como ele mostra a graça é pelo rosto paciente e amoroso do pai, ao mesmo tempo que ele foca a luz
nesse recebimento, né? Estão vendo? A parte mais iluminada da obra é o pai abraçando o filho mais novo. E, eu não sei se dá para ver, talvez, não dá para ver, gente. Mas, bem aqui, ó, tem uma pessoa. Não é filme de terror não, tá? Não tô querendo assustar ninguém não. Mas tem, gente. Tem uma pessoa. Essa pessoa que está lá no fundo é o filho mais velho. Olha só que interessante a estratégia de Rembrandt para mostrar a inveja, o ressentimento do filho mais velho, que sempre foi, entre aspas, fiel ao pai, né? Mas por salvação por obras, e ver o filho que foi negligente com o pai, que destratou o pai, mas que está sendo recebido por um amor gracioso. Gente, como é que faz para pintar a graça? De forma até presbiteriana, não tem mais Jesus aqui, ó. Olha aqui. Como é que faz para pintar a graça? Gente, dessa forma, utilizando cores, utilizando até distorções. Isso é algo muito interessante. A Nancy Pierce, que é uma grande estudiosa desse período, desse tipo de arte, ela diz que os holandeses que foram influenciados pela Reforma, eles são mais realistas do que as pessoas que tiram foto hoje, do que os hiperrealistas que a gente tem na arte contemporânea. Por mais que eu não estou negando aqui que eles têm uma técnica impressionante. Mas por que ela está falando que Rembrandt é mais realista que os próprios realistas da escola artística? Porque Rembrandt não quer simplesmente pintar aquilo que a gente vê. Ele quer pintar coisas que existem, olha o realismo aí, mas que muitas vezes a gente não enxerga. O ato de amor, o ato de graça, é algo que a gente experimenta, não é algo concreto que a gente aponta. O ato de ternura, o ato de leitura, um ato banal de ler e compreender um texto bíblico, é um ato da alma. Como é que pinta essas coisas que existem, mas que não são concretas? Não está na superfície física que a gente enxerga com os nossos olhos naturais. Dessa forma, gente. É por isso que ela faz essa ironia, né? Rembrandt é mais realista que os hiperrealistas da arte contemporânea. É nesse sentido. Então olha que curioso, gente, como a reforma impacta algo extremamente não pensado pelos teólogos. Porque num certo sentido, gente, aquilo que Calvino estava fazendo, aquilo que Lutero estava fazendo, eles tinham como alvo a reforma da igreja. Mas aquilo, gente, quando você coloca a teologia no seu lugar certo e traz de volta a importância da criação e a importância do coram Deo, do temor ao Senhor, você impacta coisas para fora do ambiente eclesiástico. E é isso que está acontecendo aqui. Deixa eu usar mais um exemplo de um autor que eu gosto bastante, Johannes Vermeer. Gente, essa é uma das obras que eu acho uma das mais belas, inclusive tem lá em casa. Eu e a Suzana, a gente deu um jeito de imprimir ela e fizemos uma gambiarra lá. Gente, essa é a famosa obra, A Mulher na Cozinha, né? Mas eu acho que é A Leiteira o nome da obra. A Leiteira, né? Aqui, gente, está acontecendo algo inédito na história da arte. Não tão inédito assim, mas o foco aqui é algo absolutamente inovador. Coisas comuns estão sendo pintadas. Não de forma naturalista, porque antes do barroco tardio holandês, vocês já tinham os naturalistas, que queriam pintar as coisas como elas de fato eram, como a gente enxerga. Mas aqui, gente, o Vermeer está dando um ar de sacralidade a um tipo de ação do cotidiano. O ato de cozinhar, por exemplo. O ato de derramar a leiteira nessa vasilha. E por que ele enxerga beleza? Por que ele faz isso com tanta mansidão, leveza? Porque agora, gente, a glória de Deus não está só mais na igreja, não está só mais no mosteiro, mas está inundado na criação divina. E os artistas então podem pintar coisas comuns, mas com um ar de leveza e sacralidade que só a genialidade desses artistas consegue exprimir. Então isso é algo muito interessante. E isso daqui, gente, é um tipo de pintura de ação de graças. Deixa eu aqui pegar um outro exemplo. Esse é o astrônomo, e olha esse outro aqui. E esse... gente... Um é o astrônomo e o outro... Esqueci. Enfim, são duas áreas da ciência aqui.
O que ele está pintando é o seguinte, o nome dessa obra eu acho que é O Astrônomo, se eu não me engano. Gente, aqui você tem a Reforma Protestante, a partir das suas pinturas, valorizando o fazer científico. Perceba que ele está estudando nessa obra e sai uma luz muito forte de fora, né, da janela, que quase ilumina os papéis dele, e você não consegue reconhecer os papéis, você não consegue identificar muito o que está em cima da mesa. Olha que interessante, o que ele está sugerindo é que a atividade científica é como se fosse uma iluminação na teologia. Sabe quando você lê o texto bíblico e aí o Espírito Santo te ilumina para você entender aquele texto difícil e aquilo te abençoa, você é edificado? Então, quando o cientista descobre um aspecto da criação de Deus, ele também está sendo iluminado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que esse mesmo Espírito te ilumina para entender as maravilhas que Deus revelou sobre ele na palavra dele. Então é muito interessante, a luz aqui é muito clara, né? E a postura deles de tive um insight. Agora as coisas vão para frente no meu labor científico. Gente, isso é a valorização da Reforma Protestante via esses artistas da ciência, e não só a valorização da ciência em si, mas como uma atividade vocacional que tem valor religioso, que tem contribuição, é mandato cultural, falando em outras palavras, né? Depois a gente chega no Van Gogh, gente, não é para mostrar não, mas vou voltar aqui. Bom, dito isso, essa relação entre reforma e arte, a gente poderia dizer mais sobre isso. Eu gostaria de falar algumas palavrinhas sobre arte. Será que tem como a gente tentar fazer um exercício de definição? Gente, é difícil, mas o que eu gostaria de tentar propor aqui é propor um tipo de definição do que é a beleza, uma definição estética do que é a beleza, e uma definição do que é a arte. E não são necessariamente sinônimas, tá? A arte se utiliza da beleza, mas num certo sentido a beleza é muito maior do que a arte é, do que a produção artística é. Então essa é uma segunda fase da nossa palestra, que a gente vai tentar fazer esse exercício difícil de definição. E eu gostaria de tentar, gente, propor uma definição do que é a beleza a partir de paradigmas cristãos. Duas características do que é a beleza. A beleza como chamado, a beleza como finitude. Essas duas coisas estão relacionadas, tá? A beleza como chamado e finitude. Segunda coisa, a beleza como glória e participação. E aqui, eu já adianto, é necessário que o cristão desenvolva um conceito de beleza a partir de uma visão cristã de mundo, a partir do Evangelho, a partir das Escrituras. Porque senão, a sua categoria do que significa essa palavra vai ser extraída lá da cultura. Isso é muito importante. Então a gente precisa desenvolver isso. Primeira coisa, gente, o belo, a beleza, ela é inevitável. Por mais que a gente possa ter aqui presente um naturalista que fala que arte não importa, que o que importa são coisas úteis, funcionais. Gente, ninguém vai conseguir morar numa casa só de tijolos sem reboco. Você conseguiria morar numa casa assim? Por opção. Só o rebocão lá. Tá útil, não tá? Dá para entrar, a chuva não cai lá dentro. Show de bola. Dá para viver lá dentro. Gente, é óbvio que não. A própria necessidade de decoração mostra um impulso inevitável que a gente tem por beleza, por estar num lugar convidativo. Olha, eu acredito que para vocês virem até aqui hoje, vocês se vestiram, né? Utilizaram roupas. Vem cá. Quando a gente conversa sobre roupa, sobre moda, sempre tem alguém que fala assim, eu não me visto por causa da beleza. Eu não me visto para ficar bonita. Gente, balela. O ato de se vestir tem uma dimensão que não é só funcional, não estar nu, por mais que isso é muito importante. Mas a questão tem toda uma dimensão, gente, de conforto, de estética. A beleza faz com que a gente se sinta bem. E os outros também se sentem bem, se você estiver realmente bonita ou bonito, tá? Então olha que interessante, as coisas mais banais que nós fazemos estão recheados de belezas.
Gente, não é muito melhor ter uma igreja assim? Com toda essa reforma aqui, ó. Muito melhor. Beleza. A beleza está em todo lugar. Uma outra característica da beleza, gente, é que ela é polissêmica. Isso também vale para a arte, tá? A arte e a beleza são polissêmicas. O que significa dizer isso? Ela tem uma pluriformidade de sentidos. Ela tem sentidos distintos. Vou dar um exemplo. Você pode ouvir uma música que é esteticamente muito bela. Os acordes são bem planejados. Ela é extremamente bem feita. Ela te agrada afetivamente bem. Mas a letra dela é péssima. Isso pode acontecer. Ou a letra da música é extremamente anticristã, mas a melodia é interessante. Isso não é um problema necessariamente. Claro, a gente não vai concordar com a letra, mas atenção, gente, a arte ela tem essa dimensão plural. Ela tem essa dimensão plural. Então você pode ver um filme de um cara extremamente blasfemo, um cara que é extremamente anticristão, mas que ele consegue produzir coisas boas. Você pode, por exemplo, ouvir uma música do Thales Roberto e reconhecer que, apesar da música não ser muito o meu gosto, ele canta bem, ele tem técnica, ele sabe, por assim dizer, utilizar, né, a capacidade vocal dele. E você pode falar que tem bandas que são completamente perfeitas, como Queen, por exemplo, né? Brincadeira. A nível de letra, ok. Mas olha só que interessante, gente. A arte ela tem uma multidimensionalidade. Quer ver uma coisa interessante? Por que eu estou enfatizando isso? Essa característica polissêmica da arte. Recentemente aqui em Brasília, não sei se foi recentemente, ano passado ou retrasado, então não é tão recentemente assim não. Teve uma exposição da Frida Kahlo, lá no CCBB? Foi no CCBB? Foi na Caixa, na Caixa Cultural. Teve uma exposição da Frida Kahlo, e todo mundo sabe que a Frida Kahlo era extremamente militante, né? Marxista, revolucionária e tudo. E aí na época eu vi muita gente falando assim, eu não vou na exposição daquela esquerdopata e por aí vai, né? Aí os termos são variados. Gente, atenção, o fato dela ser politicamente enviesada não tira, por exemplo, a genialidade dela de usar cores fortes, saber trabalhar as cores. Não só isso, tem algo muito interessante que eu fiquei enfatizando naquela época, eu falei isso para várias pessoas. Nas obras da Frida Kahlo tem de forma muito forte e de forma positiva o tema da maternidade. Ela tinha uma relação muito positiva com a maternidade. Não só positiva, mas também ressentida, porque ela não podia ter filhos. Mas a ânsia dela de ser mãe transparece nas obras artísticas dela, que é hoje, por exemplo, para a galera mais progressista, algo extremamente a ser rejeitado a maternidade. Então olha que interessante, olha como as coisas são ambíguas, são complexas. Essa ambiguidade é típica do fazer artístico, é típica da beleza. E aqui, gente, é muito importante que eu enfatize isso, tá? Para que a gente seja um pouco mais criterioso no nosso consumo artístico. Então a gente pode, por exemplo, analisar uma obra de arte, algo que é belo, não só uma obra de arte, mas coisas que estão à nossa volta que são belas. A gente pode analisar uma obra de arte por meio da sua cosmovisão, a cosmovisão que está por trás daquele autor que pintou aquele quadro, que fez aquela música, que montou aquela coreografia, daquele diretor de cinema. A gente pode analisar se aquela arte é funcional ou não, ou seja, uma análise de cosmovisão, de conteúdo, uma análise de funcional. A gente também pode analisar a ética daquela obra. Será que aquela obra é moralmente adequada? A gente pode fazer esse tipo. Aquela obra artística ali tem um nudez. E a questão do nu, vale ou não vale? Tem toda essa discussão. Isso é uma análise ética, mas atenção, gente. Analisar a cosmovisão, a função e a ética de uma obra de arte ainda não é analisar a beleza daquela obra. Não estou querendo dizer que a beleza está completamente desvencilhada desses fatores. Daqui a pouco eu digo algo sobre isso. Mas atenção, gente, você não consegue esgotar o que uma obra de arte é, analisando a cosmovisão daquela obra de arte. Por mais que analisar as cosmovisões dos artistas sejam importantíssimos, seja um fator importantíssimo para que você não seja ingênuo ao consumir aquele tipo de produto, ao contemplar aquela beleza daquela obra de arte. Mas explicar o conteúdo completo ainda não é dizer tudo que a obra é. Porque a gente vai ver mais à frente que a obra de arte, gente,
ela primeiro quer capturar algo que é pré-racional, que é antes da razão. Ela quer perturbar você, positivo ou negativamente, de forma mais afetiva, de forma mais intuitiva. E isso você não consegue esgotar necessariamente descrevendo a cosmovisão de uma obra de arte, tá? Então é muito importante. Eu aqui descrevi um pouco da cosmovisão da obra do Rembrandt, falando, por exemplo, o que significa a mulher lendo o livro. Eu disse o que está por trás, o modo como o Rembrandt enxerga o mundo. Mas, gente, quando você vai numa exposição do Rembrandt e fica de frente com aquela obra, o que você vai sentir ali é singular. Não pode ser completamente reduzido à explicação do conteúdo daquela obra artística. Então, ou seja, não basta eu saber de história da arte, eu tenho que experimentar arte para que os meus músculos estéticos sejam trabalhados. Isso é muito importante. Em outras palavras, gente, vão para os museus. É isso que eu estou falando. Assistam filmes, escutem músicas, variedades, para que vocês comecem a cultivar um músculo artístico que não é primariamente racional, mas vai ter conteúdo lá, tem verdade lá também. Então esse é o primeiro ponto. E o belo, como é que a gente vai definir a beleza? Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre aquilo que é belo? Gente, no Antigo Testamento, vocês sabem disso, mas às vezes a gente não se atenta. Quando o Antigo Testamento fala sobre Deus, ele não fala só que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Ele é sábio. Sabe o que a Bíblia fala sobre Deus? Que Ele é belo. Deixa eu retomar aqui umas expressões, gente. Quantos aqui já não viram o salmista falando da beleza da santidade de Deus? Ora, gente, a santidade de Deus é um fator ético, concorda comigo? É um fator moral. Deus é completamente santo, Ele rejeita o pecado. Mas ao mesmo tempo que isso seja uma postura ética, é revestido, curiosamente, de beleza. A verdade de Deus também é bela. O salmista, por exemplo, olha para a lei do Senhor e fala que ela tem um resplendor. A verdade de Deus que ilumina o salmista brilha de forma bela perante ele. Aí você fala assim, a verdade brilha? Quando eu leio a Bíblia e descubro aquilo que Deus quer que eu faça, como Deus pensa, como Ele age, quando eu começo a desenvolver uma teologia verdadeira, essa teologia também é bela? Atenção, gente, eu usei esses exemplos de forma proposital. Vocês acabaram de ouvir bondade, beleza e verdade juntas numa só divindade, o Deus verdadeiro. E de fato, gente, o cristianismo defende isso. Deus é verdadeiro, Ele é o padrão último da verdade. Ele é a própria verdade. Deus é beleza, Ele é a própria beleza. E Deus é a bondade. Ética, verdade e beleza, juntadas num mesmo ser, que é o próprio Deus. Outra expressão que se repete várias vezes no Antigo e no Novo Testamento, o esplendor da glória de Deus. Já viram essa expressão? Ora, gente, a glória de Deus, ela é dura, não é? Se você vê, por exemplo, as vezes em que a glória de Deus se manifesta, ela consome pessoas. Às vezes ela cega as pessoas, como aconteceu lá com o apóstolo Paulo. Mas, mesmo ela sendo forte, consumidora, ela também é bela, ela tem um resplendor. Então atenção, gente, seja o que nós formos desenvolver do conceito de beleza, a gente tem que atrelar isso a quem Deus é. É muito diferente, por exemplo, da forma como Platão entendia a beleza. Platão dizia que a beleza é um padrão que existe no mundo das formas, ou seja, a beleza existe ontologicamente numa outra dimensão, numa outra realidade. E tudo aquilo que é belo, por exemplo, por que vocês me acham belo? Porque eu participo da forma da beleza platônica. É por isso, gente, que vocês têm essa sensação o tempo inteiro. Então, tá aí, platonicamente explicado. A beleza. Então, tudo aquilo que é feio é porque não participa da forma de beleza. Gente, tem algo interessante aqui, que a gente vai aproveitar. Mas antes, vamos criticar. Qual é o problema, gente? A beleza para Platão se torna independente de Deus. É como se a beleza existisse de forma independente e o próprio Deus tivesse que se ajustar a esse padrão absoluto.
Nós acreditamos num padrão absoluto de beleza, mas não desatrelado da pessoa de Deus, de forma nenhuma. Mas tem um detalhe curioso que Platão dizia, que a beleza é um chamado. A beleza é como se fosse uma vocação. A beleza é algo que nos chama para fora. E isso é muito interessante, que a gente pode aproveitar a beleza enquanto chamado. Deixa eu voltar aqui. Eu quero definir a beleza enquanto chamado, finitude, e quero definir a beleza como glória e participação. Mas atenção, eu quero fazer isso por meio do Evangelho. Eu insisto, tem que ser a narrativa das Escrituras que nos vão conceder os conceitos, nos vai dar matéria-prima para desenvolver esse conceito de beleza. Por que, gente, a beleza é um chamado? Sempre quando, para pensar, sempre quando você tem uma experiência de beleza, quando você assiste um filme bonito, quando você olha para o seu namorado ou namorada, esposo, esposa, quando você enxerga uma paisagem, quando você escuta uma música bela, aquilo, gente, te convoca de alguma forma para fora de você. O C.S. Lewis, num livro dele chamado Surpreendido pela Alegria, ele descreve essa experiência. Ele fala que em alguns períodos da vida dele vinha uma experiência muito forte de beleza. Ele chama essa experiência de beleza mesmo. Depois ele fala que é a alegria. E aquilo toma ele de forma tão incrível que trazia ele para fora dele. Porque o C.S. Lewis ele era muito introspectivo, né? Ele ficava pensando muito nele mesmo, nos seus pensamentos. Coisa de gente assim um pouco... tem um ar filosófico, sabe? Ele fica muito preocupado consigo mesmo. E quando ele tinha essa experiência, é como se ele saísse dele. Aquilo puxava ele para fora. Isso é algo muito interessante. A beleza faz isso, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala que a beleza é um chamado, beleza é uma vocação, a beleza em si que você vê, ela é insuficiente. Ela é finita. Vou usar uma linguagem mais forte, tá? De acordo com Salomão, essa beleza é vaidade, vapor. Você não consegue agarrar ela nos dedos. A palavra vaidade lá, o Emílio tem uma pregação sobre isso, acho que é a primeira pregação dele em Eclesiastes, em que ele mostra que essa palavra em hebraico significa vapor, vento, é correr atrás do vento. Então você contempla uma paisagem que é bela, mas se você quiser fixar aquela experiência de beleza, você não consegue, ela te escapa. É como se, não, tudo bem, eu estou olhando uma paisagem muito bonita, então eu vou lá naquela paisagem para habitar dentro daquela beleza. Quando você chegar lá, aquela beleza não vai estar lá. Ela é insuficiente, tem uma falta, ela te chama para além dela. É como se a beleza do mundo estivesse te apontando para além do mundo. É isso que está acontecendo. O Lewis dizia muito isso, né? Se nós sentimos que nós temos desejos que esse mundo não consegue suprir, então o que a gente pode concluir? Que nós fomos feitos para um outro mundo. Tirando tem uma linguagem muito platônica aqui, mas tirando isso, a gente poderia dizer, nós fomos feitos para Deus. E só quando a gente descansa em Deus, que a gente consegue desfrutar dos aspectos criacionais. É isso, gente, a arte faz isso, num certo sentido. A beleza, no sentido mais geral, faz isso. Sempre quando você quer fixar aquela experiência de beleza que te dá prazer, ouvir uma música boa, gente, eu já fiz isso tantas vezes, e às vezes até estraga a minha experiência com a música. Quando eu conheço uma música muito bonita, eu pego aquela música e começo a ouvir ela no repeat, infinitamente, assim, ó. Porque eu quero repetir aquela experiência, a música é tão bonita, e ela me dá uma sensação tão boa, que eu quero colocar no repeat, até que chega um dia, o que acontece? Eu enjoo da música. Acabou a beleza. Gente, é isso. Salomão concluiu isso, quando ele corria atrás de algo prazeroso, belo, aquilo escapava. Ele não conseguia segurar. Então a beleza tem que funcionar assim. Isso não é ruim, gente. Ela não funciona dessa forma porque foi afetada pelo pecado, não. É porque a beleza em si é insuficiente, porque ela está apontando para além dela, para uma outra coisa que não é insuficiente como ela. É por isso que a gente consegue partir para a nossa segunda característica da beleza. A beleza não é só um chamado, mas ela é também glória
e participação. Participação, gente. O Roger Scruton, um filósofo que lida muito com estética, ele diz o seguinte, que normalmente aquilo que é belo é aquilo que te convida para você morar lá dentro. Ele utiliza isso para falar da arquitetura, né? O que é uma arquitetura bela normalmente? É aquela arquitetura que você enxerga e você quer estar lá dentro. Você quer morar lá. Você quer participar dentro da beleza. Nós, seres humanos, não conseguimos só contemplar a beleza de fora. A gente quer estar dentro dela. Quem aqui nunca sentiu isso quando ouviu quando você escuta as suas bandas preferidas? E aí você está escutando lá, aquele seu artista que você gosta muito, e você não se contenta em só ouvir, você começa a se imaginar tocando junto com eles, estando lá dentro do palco. Isso é muito interessante. Ou então, quando você vai para um show, né? A experiência fica enorme. Você está lá, você tá perto do cara, mas onde você queria estar? Tocando junto com ele. Você não se contenta só em contemplar a beleza, mas você quer participar dela. Gente, eu vou ler um trecho aqui do Lewis, que ele fala sobre isso. Deixa eu ler aqui acho que é a página 45. Olha que interessante. Num sentido, sem dúvida, Deus já nos deu a estrela da manhã. Porque ele está falando do sol, né? Está falando assim, Deus não deu a estrela da manhã, o sol, né? Então a gente tem, por exemplo, a experiência do sol. Num sentido, sem dúvida, Deus já nos deu a estrela da manhã. Podemos sair e desfrutar a dádiva de muitas lindas manhãs. E se nos levantarmos bem cedinho. O que mais podemos querer então, já que a gente tem tudo isso? Deus nos deu essa beleza toda na criação, a gente quer mais? Vai dizer o C.S. Lewis. Nós queremos muito mais. Algo a que os livros de estética dão pouca atenção, mas a respeito do que os poetas e as mitologias sabem tudo. Não queremos pura e tão somente ver a beleza, embora Deus saiba que mesmo isso já seria generosidade bastante. Queremos algo mais, que dificilmente pode ser traduzido em palavras. Queremos ser uma só unidade com a beleza que contemplamos. Nela penetrar, recebê-la em nosso ser, banhar-nos nela, fazer parte dela. É por isso que povoamos ar, terras e águas com deuses e deusas, ninfas e elfos. Que embora nós não possamos, essas projeções podem desfrutar nelas mesmas a beleza, a graça e o poder dos quais a natureza é a imagem. É por isso que os poetas nos contam essas mentiras adoráveis. Eles falam como se o vento ocidental pudesse de fato soprar no interior da alma humana, mas não pode. Falam-nos que a beleza nascida do som murmurante penetrará o rosto humano, mas não penetrará. Ou pelo menos ainda não. Pois se levamos, atenção nisso, gente, se levamos a sério as imagens das Escrituras, se acreditamos que Deus um dia nos dará a estrela da manhã e nos fará vestir com o esplendor do sol, então podemos supor que tanto os mitos da antiguidade quanto a poesia moderna, tão falsos como história, talvez estejam muito próximos como verdade de profecia. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ele está falando que se a gente analisar naquilo que nos é prometido no Novo Testamento, já para eu pensar nisso, gente, o Lewis fala sobre isso aqui nesse livro. Ele diz assim, Deus promete Ele mesmo para nós na eternidade. Sabe o que a gente vai ganhar na eternidade, gente? O próprio Deus. A gente vai estar no relacionamento com Ele. Aí eu pergunto para vocês, precisa mais do que isso? Deus não basta? Mas curiosamente, gente, o Novo Testamento não nos promete só Deus. Ele nos promete comida, bebida, fartura. Ele nos promete governo junto com o próprio Deus. Nós teremos colunas da cidade de Deus, diz Apocalipse. Então olha que curioso, se você fazer uma análise das imagens que o Novo Testamento nos promete, que a gente vai ter na eternidade, são imagens recheadas. A questão é, para que a gente precisa disso tudo, se a gente vai ter o próprio Deus? E é isso que o Lewis está falando. Aqui eu continuo a leitura. No presente, estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Conseguimos discernir o frescor e a pureza da manhã,
mas eles não nos renovam nem purificam. Não nos podemos misturar com os esplendores que contemplamos. Então, quando você vê uma beleza, você não consegue se misturar com ela, porque ela é finita, ela é insuficiente. Todas as páginas do Novo Testamento, entretanto, sussurram que nem sempre será assim. Um dia, queira Deus, adentraremos por essa porta. Enfim, a linguagem do C.S. Lewis é fenomenal, né? Mas olha que curioso que ele está dizendo. Um dia, nós não só contemplaremos a beleza, nós seremos um com a própria beleza. A linguagem do Novo Testamento para isso é dizer que nós não vamos só conhecer a Deus, mas vai acontecer algo muito mais importante. Seremos conhecidos por Ele, pelo próprio Deus. Seremos aceitos a partir da perspectiva de Deus. Nós nos uniremos completamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Então não basta só contemplar quem Deus é. Eu quero ser fundido com Ele. E não é uma fusão do tipo mitológica das religiões orientais, não, tá? A nossa pessoalidade, a nossa identidade não é perdida nessa união. Pelo contrário, nós seremos verdadeiramente quem nós somos ao se unir a Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a beleza, assim como a verdade e assim como a bondade, ela tem essa função de nos chamar para a união com aquele que é verdadeiramente belo e da onde todas as nossas belezas menores se derivam. Tudo isso que você contempla de prazeroso, de belo, por meio da criação de Deus, é um chamado de Deus para você focar nele. E só depois de focar nele, que você pode voltar para a criação e desfrutar corretamente dessa criação. Uma outra citação do Lewis, muito interessante, é sobre, eu já li ela aqui no grupo de homens, mas eu vou repetir. Nosso Senhor, Jesus, considera nossos desejos não muito fortes. A gente não quer muito. A gente não anseia muito pela beleza. Mas, na verdade, nossos desejos são muito fracos, isso sim. Somos criaturas sem entusiasmos, brincando feito bobos inconsequentes com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama no quintal de casa e não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente nós nos contentamos com pouco. O nosso anseio pela beleza, gente, é algo que o mundo não pode satisfazer, porque é um anseio infinito pela única beleza infinita e a fonte de toda beleza, que é o próprio Deus. Então olha que interessante, rechear o conceito de beleza a partir do Evangelho muda completamente o quadro, gente, em absoluto. Se a beleza é o próprio Deus, e se Deus não é só belo, mas Ele é verdadeiro e Ele é bom, logo existe uma relação entre beleza e ética. Agora eu vou fazer um link, tá? Atenção, a beleza tem uma certa independência da ética. Eu posso olhar algo que é moralmente ruim, mas enxergar alguns traços de beleza ali, porque o pecado nunca consegue corromper completamente. Mas atenção, gente, o ideal é que beleza, bondade e verdade estejam juntas. Para pensar, gente, a beleza não engana? Aliás, a beleza engana pra caramba, né? Tá aí os contos de fada para nos dizer isso o tempo inteiro. Mas quando a beleza nos engana, sabe o que os contos de fada também nos contam? É que essa beleza que nos engana é na verdade uma beleza falsa. Pensa aí nas rainhas do conto de fada. Sabe aquela rainha má? Que depois que ela é desmascarada, como é que ela termina? Uma rainha completamente feia. Aquela beleza que ela estava oferecendo para seduzir a partir de uma mentira se desvanece. Por quê, gente? Porque não é uma beleza real. É uma beleza que está desatrelada da verdade. Está desatrelada da justiça. Então não há uma contradição entre belo, bom e verdadeiro. Por que não há uma contradição, gente? Porque todas essas coisas estão no próprio Deus. Deus é o verdadeiro belo, é o verdadeiro e é o justo. Logo, gente, a verdadeira beleza também tem que ser justa. E os contos de fada nos ensinam isso, né? Tem uma sabedoria popular por trás aí das histórias dos contos de fada. A rainha má se torna feia no final, porque o que ela estava oferecendo era uma beleza sem justiça. Era uma beleza mentirosa, que no final das contas se mostra como uma feiura.
Ou seja, a beleza, gente, está atrelada à verdade. Vou usar um exemplo aqui bem banal, tá? Sabe aquela pessoa feinha, mas que você conhece e ela é autêntica, ela é justa, ela é fiel à palavra de Deus, ela tem uma vida muito ampla. E aí você vai conhecendo ela, o que vai acontecendo com ela? Ela vai ficando de verdade mais bonita. Tá vendo como essas coisas estão atreladas? Às vezes a gente fala assim, quando alguém fala assim, poxa, eu acabei de cometer um pecado aqui feio. Aí você fala, uai, pecado não é moral? Pecado deveria ser imoral, né? Por que você falou que o pecado é feio? A gente não consegue desassociar essas coisas, né? O que é imoral, a gente automaticamente rotula como feio. E o que é moral é bonito. Porque essas coisas estão juntas. E por que elas estão juntas, gente? Porque existe um único Deus verdadeiro. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a beleza. Gente, se Deus é a beleza, a demonstração dessa beleza é Cristo Jesus. Tem que ser. Porque é Cristo Jesus que revela quem Deus é, não é? Cristo Jesus, para usar uma linguagem bíblica, é a glória de Deus. O que é a glória, gente? A glória é quando Deus se manifesta, é quando Ele se revela. É isso que é a glória. O peso da glória é quando Ele vem com a sua presença. Se, gente, Cristo é a expressão máxima de quem Deus é, isso é muito importante. Isso significa que Cristo também tem que revelar a beleza de Deus. E como é que Jesus revela a beleza de Deus num primeiro momento na narrativa? Mostrando a feiura dele no mais alto grau, na cruz. Mas não é para ele se tornar completamente feio, é para depois ele ressurgir em resplendor, poder e glória. Gente, vamos aqui abrir o nosso texto principal, que é Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Tem que abrir também. Romanos capítulo 11. A partir do versículo, se eu não me engano, é o versículo 36. A doxologia de Romanos 11. O que é a beleza? A gente está tentando responder isso, tá? O que é a beleza? À luz do Evangelho. Deixa eu... Peraí. Novo Testamento. Romanos capítulo 11, lá no finalzinho. Gente, a partir do 33, perdão. Não, vamos ler só o 36 mesmo para a gente ganhar tempo aqui. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, olha a glória aqui, eternamente. Amém. Gente, essa é uma estrutura doxológica que Paulo coloca aqui, mas que ele não explica muito. Ele explica isso em outros lugares, como por exemplo em Colossenses, em Efésios capítulo 1. O que ele quer dizer quando ele fala que o mundo é de Deus, mas também é para Deus? Gente, é a relação trinitariana. Quem é o Deus cristão? Pai, Filho e Espírito Santo. Que eternamente o Pai sempre amou o Filho no Espírito Santo, não é? Gente, é isso que é a beleza. A beleza reside nessa glória que o amor de Deus tem dentro de si, entre Pai, Filho e Espírito Santo. É isso, gente, que é comunicado. Para pensar, gente. É isso que é comunicado para você constantemente. Quando você vê uma paisagem bonita, quando você assiste um filme bonito, quando você tem uma experiência de beleza, sabe o que você está vendo ali? É uma fagulha da relação entre o Pai e o Filho. É isso que você está vendo. Porque é por causa do amor que o Pai tem pelo Filho que Ele fez o mundo, que Ele fez as coisas belas. Então olha que interessante, enxergar as notas musicais bonitas a partir dessa perspectiva da relação entre o Pai e o Filho é redimir o conceito de beleza à luz do Evangelho, gente. Isso é muito importante. O que é a beleza no final das contas? É o amor que o Pai tem pelo Filho no Espírito Santo. E é isso que é comunicado para nós quando Ele cria todas as coisas como um presente para o Filho. É por isso que o mundo é dele, por meio dele, para ele. Porque, gente, tudo aquilo que existe foi feito como um presente do amor do Pai para o Filho. Tente enxergar a história assim, gente.
Tudo isso que está acontecendo agora, esses eventos aqui, ó, esses segundos que estão se passando, fazem parte da dádiva, de uma expressão de amor que o Pai tem pelo Filho. É por isso que as coisas são belas. É porque o Pai eternamente ama o Filho no Espírito Santo. E o Filho é amado pelo Pai no Espírito Santo. A beleza está vinculada com essa história de amor. É por isso, gente, que a beleza, para os cristãos, tem que ser compreendida dentro da narrativa da Bíblia. Porque como a gente descobriu que Deus é Trindade? Pela narrativa da redenção. Então, atenção, toda a narrativa da redenção, isso que é forte, toda a narrativa da redenção da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma expressão da glória, da beleza de Deus, de um Pai que sempre, eternamente amou o seu Filho no Espírito Santo. Tá, por que eu falei que isso é forte? Tem coisas feias na Bíblia? Gente, vem cá, quem faz leitura anual aí, sabe, né? A gente tem que passar por aqueles textos, no mínimo, constrangedores. Tal pessoa dormiu com a sua filha. Aí você, oh Deus, me mostra a glória de Deus aqui. Perceba, tem coisas feias lá, histórias de estupros. Quer dizer, se o Evangelho é a verdadeira beleza, e o Evangelho está expresso na história da redenção, porque foi por meio da história da redenção que a gente aprendeu que o Pai ama o Filho no Espírito Santo, e isso é a expressão da beleza máxima, isso significa que a beleza tem espaço também para a feiura, que até mesmo a feiura, gente, tem um lugar, se for vista num contexto maior, que vai tornar as coisas lá no final, em termos últimos, belo. Essas narrativas feias, fortes, grotescas, que a gente vê na narrativa bíblica, vão redundar em beleza quando a história toda estiver completa. Isso significa que a obra de arte também pode se utilizar de dissonâncias, feiuras, né? Um exemplo muito interessante na Idade Média, tinha uma nota que era chamada, era o trítono, se eu não me engano, acho que era dó com fá sustenido. O trítono é, quando você toca essa mistura, soa mal aos ouvidos, é um pouco áspero, é uma dissonância, exatamente, é uma dissonância. Sabe como essa dissonância era chamada lá na Idade Média? Diabolos em música, ou seja, o capeta na música, falando em outras palavras. Mas olha que interessante, na Idade Média eles não utilizaram isso, sabe por quê? Porque o padrão de beleza da Idade Média era muito influenciado por Platão, não estava enraizado na Trindade, no Evangelho, na redenção. Quando a gente veio a Reforma Protestante e mudou o conceito de beleza, um dos primeiros caras a utilizar o trítono foi Sebastian Bach. Ele começou a utilizar essa dissonância, isso que dói os ouvidos, mas dentro de uma harmonia maior que tornava isso belo. O jazz, por exemplo, utiliza isso o tempo inteiro. O uso da dissonância, percebe? Ou seja, até mesmo a feiura, gente, pode ser utilizada dentro da obra artística para demonstrar uma beleza maior. Uma beleza maior. Eu gostaria de usar um exemplo. Tamires, você está com os vídeos aí? Gente, só vou colocar um vídeo aqui. Cadê o... Tá. Cadê o controle? Você sabe onde está o controle? Está embaixo do... Aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Antes de você colocar, deixa eu explicar aqui, gente. Isso aqui é o Grupo Corpo, eles não são cristãos, tá? É um grupo de dança contemporânea. Mas o que eu vou mostrar aqui é muito interessante, porque tem uma sincronia. Vocês vão ver que tem uma sincronia. Tem momentos que eles dançam bem juntinhos. Mas o tempo inteiro eles colocam dissonâncias. Eles quebram essa sincronia, mas o contexto maior não se perde. Então olha que interessante, é um bom exemplo de um uso artístico da feiura em alguns momentos pontuais para dar um grau de técnica e beleza maior, tá? Pode colocar.
Só um gostinho rápido, tá? Gente, eu queria usar um exemplo da dança, porque a gente só fica mostrando pintura, filmes e tal. Gente, esse eu acho um exemplo incrível. Eu também sou um grande fã do Grupo Corpo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver isso ao vivo. Parabelo, né, amor, que a gente viu? Genial, assim, genial. E você viu que tem uma harmonia, percebe? Mas tem umas quebras muito interessantes que não tira a beleza do conjunto. Uma forma de você utilizar a dissonância. Enfim, para quem é músico e lida com jazz, sabe que eu estou falando isso assim, na prática, na experiência, né? Então, eu acho que a gente tem que incluir a feiura se o nosso padrão de beleza é a narrativa do Evangelho. É o ato de amor do Pai pelo Filho que cria o mundo e cria toda a história da redenção, gente. Além disso, eu diria que a gente poderia até mesmo utilizar de forma mais intensa a brutalidade. Vou usar mais um exemplo, o segundo vídeo. Antes de colocar o vídeo, gente, deixa eu fazer uma explicação aqui, tá? Eu peguei um trechozinho curto, porque ele é um pouco pesado esse vídeo, assim, ele tem, a dança tem um quê apelativo muito forte. Mas eu selecionei um trecho interessante, para vocês verem a técnica e a forma como eles se utilizam da brutalidade, da quebra, do conflito, e ao mesmo tempo você tem um conjunto interessante de beleza, tá? Na oração que diz a terra, quer Deus que aqui está o cuidar. Olha como os movimentos são fortes. Mistérios que desenterra, quem não cuida de si que é terra, que o alto rei por amar, é quem assiste a desvelar, da morte ao ar, na fé, a fé, quem no mundo é mortal loucura, a vontade de Deus sagrada, firma-me a vida em atadura, ó voz zelosa que dobrada, já sei que a flor da formosura será no fim dessa jornada. Gente, vocês viram como os movimentos são pesados? Quer dizer, claro, tem uma técnica aí, né, para eles não se machucarem tanto. Mas olha que interessante, dentro de um contexto maior, isso tem um grau de beleza, né? Apesar de que tem alguns movimentos apelativos aqui, eu reconheço. Mas perceba que até na brutalidade da dança, nos impactos, você consegue, por assim dizer, abrir a possibilidade para um novo tipo de sentido de beleza, que está na realidade, mas que alguém precisa ter imaginação para compreender aquilo, né? Então isso é algo muito interessante. Gente, nós vai faltar um pouco a parte da arte. Deixa eu só ler para vocês uma tentativa de definição da arte, que é do Calvin Server, tá? Ele diz assim, ó: a arte é uma objetificação simbólica, imaginada de certos aspectos de sentidos sujeitos à norma da harmonia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: todo artista, ele tem que imaginar o que ele vai fazer. Mas se ele só imaginar, a arte ainda não emerge.
Isso é interessante. O artista, gente, ele precisa fazer, ele precisa colocar a mão na massa, ele precisa objetificar simbolicamente, é isso que ele está falando, né? Aquilo que ele imaginou. A imaginação é importantíssima, inclusive. A imaginação demanda criatividade. Mas olha que interessante, com a finalidade de abrir certos sentidos a algo que uma pessoa ainda não percebeu. Então isso é muito interessante. O artista, gente, ele tem a capacidade de fazer com que você se atenta a coisas que você se acostumou, que você não percebe mais. E aí o artista vai lá e te lembra de um aspecto que estava lá na realidade, mas que só com a sensibilidade típica do artista ele consegue capturar e revelar para você. É o que o Rembrandt fazia lá nas pinturas, né? É o que a gente vê quando a gente vê um filme, um bom filme. Os nossos olhos se abrem para as coisas que já estavam lá. Não pelo argumento racional, mas por algo mais intuitivo. Mas que o artista percebeu e colocou lá. Inclusive isso mostra o porquê que o artista tem uma sensibilidade muito grande, né? Para perceber aspectos que nós já estamos acostumados, que a gente esqueceu, gente. Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito por uma dança, por uma música e por aí vai. Para a gente encerrar finalmente, eu queria dizer algumas palavras sobre o que a gente tem que fazer em relação a isso. Como cristãos, gente, nós temos que ser mais intencionais com a arte. Que sentido que eu quero dizer isso? Além de compreender as obras artísticas, nós temos que experimentar um pouco mais a obra de arte, para a gente conseguir desenvolver músculos artísticos que sejam capacitados a experimentar obras artísticas que antes a gente não enxergava nada ali. É porque tem uma aprendizagem. Tudo tem uma aprendizagem, né? A arte também. Você tem que se educar, num certo sentido, para conseguir ver beleza naquilo e depois fazer a sua crítica. E a crítica precisa ser feita. Mas para que a gente consiga fazer uma boa crítica, a gente primeiro tem que ter a capacidade, as categorias corretas de experimentar aquilo num certo nível. Ok? Então essa é a primeira coisa. Segunda, é que a arte, gente, pode ser um grande instrumento apologético. Um tipo de apologética que não é de raciocínio, que não é de argumentação racional, mas uma forma de demonstrar a beleza e a grandeza de Deus de outros modos artísticos, ou seja, intuitivos, pré-teóricos, mas que mostram beleza, que dão sentido à vida, que dão existência, que mostra, por assim dizer, que a realidade de Deus é diversa, é rica, é plural, tá? E para a gente encerrar mesmo agora, eu gostaria de mostrar um exemplo de uma boa obra de arte com esse intuito apologético de mostrar a grandeza de Deus num filme, o famoso filme A Árvore da Vida, The Tree of Life, não sei se vocês conhecem. É um filme difícil, mas que depois que você pega as categorias para assistir corretamente o filme, você consegue ver coisas muito interessantes lá. E eu vou mostrar um trechozinho, gente, que existe uma genialidade muito grande na forma como ele usa os símbolos e como ele mostra a vida comum, o nascimento, a relação do bebê mais velho com o bebê mais novo, o modo como ele não omite o coração pecaminoso de uma criança. Vocês vão ver então inveja, mas tudo isso utilizando recursos de símbolos, câmeras, muito interessante, músicas também interessantes, tá? Você tá com um filme aí, tá, Melissa? Pode rodar. A legenda? Só ela colocar a legenda. Gente, eu já estourei meu tempo aqui, eu acho, né? Mas é só esse vídeo mesmo.
Gente, esses símbolos que ele vai utilizar agora são símbolos de analogia ao parto, tá? Ao nascimento, né?
Cena é genial, velho. No. Pode parar aí. Gente, o autor desse filme é o diretor Terrence Malick, que ele é cristão. E ele está tentando traduzir nesse filme a filosofia agostiniana dos caminho da natureza e o caminho da graça. Então tem uma forma muito intencional de se relacionar com a arte nesse filme. Gente, então foi tudo isso. Como eu passei muito do tempo, eu não sei como é que vai ficar as perguntas. As perguntas podem passar depois. 2 perguntas. Marcos. Uhum. Uhum. Entendi. Sim, sim. Cara, não, então boa pergunta. Eu não vou saber responder especificamente em relação à música. Definitivamente não é a minha área, mas o que eu diria a visão cristã das coisas, não só da arte, mas de toda a criação, é que tudo tem norma, tudo tem as suas normas. Seria aquilo que o Doyle chamava de visão cosmonômica. Tudo que Deus fez tem as suas próprias leis. Então, por exemplo, o pensamento tem as suas próprias leis, que para eu conseguir pensar bem, raciocinar bem, eu tenho que obedecer. O princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. O pessoal que estuda lógica aí sabe. Então tem princípios, tem leis. E essas leis não foram inventadas pelos seres humanos. Foi Deus que colocou, imprimiu na realidade para esse campo específico. Você também tem leis morais, né? Tem leis da física. Mas olha que interessante. Porque aqui eu não tenho um modelo lá de Doiver, né? Quanto mais você vai subindo na escala das exatas para as humanas, algo curioso acontece. Por exemplo, as leis da física são coisas que acontecem e não podem acontecer de outra forma. Então, se eu pego esse celular aqui, vou fazer com um livro que é melhor. Se eu pego esse livro aqui, e deixo ele cair, a lei da gravidade vai fazer com que ele caia. Então, a escolha de obedecer essa lei não é do livro, mas tem uma lei. E essa lei, inclusive, pode ser descrita por fórmulas, a física está aí para isso. A química também faz isso. Então, são leis que estão impressas nos objetos, e os objetos simplesmente fazem. Mas, ao mesmo tempo, você tem leis num outro grau, que continuam sendo leis, coisas que Deus criou, colocou na criação, mas que a resposta não é automática, e é bom que seja assim. Por exemplo, as leis da moralidade. A gente acredita que existe uma lei que a gente tem que cumprir. A gente não pode matar, a gente não pode roubar, a gente não pode mentir.
Mas essas leis estão para nós num sentido diferente que a física está para os objetos. Essa lei eu posso decidir não cumprir, eu posso desobedecer, mas não é porque existe uma distância entre eu fazer aquilo, entre eu cumprir ou não, e a própria lei, que eu vou dizer, por exemplo, que a moralidade não existe. Percebe? Tem gente que fala isso, né? Fala que as leis da moralidade não existem objetivamente, só são construções das religiões. Não. Existe uma frouxidão entre nós e a lei de Deus. Eu posso descumprir a lei. A pedra não pode decidir se ela vai descumprir ou não a lei da gravidade. Ela simplesmente cumpre aquilo. Quando a gente vai para as leis artísticas, para as leis estéticas, existe uma flexibilidade maior. Mas o fato de existir uma flexibilidade maior não implica que não haja leis objetivas sobre o que é belo e sobre o que é feio. Percebe? Então, e atenção, são leis estéticas, não são leis primariamente éticas. Porque a ética tem uma outra esfera para si. Mas existe uma relação entre ética e estética. Então, assim, o que eu diria? Há muitas possibilidades de músicas belas? Há. Mas isso não diz para nós que a beleza é relativa na música. Porque essa é a sensação que nós temos, né? Nossa, existem tantas possibilidades de produções artísticas que então a gente pode... isso é a opinião de cada um. Será mesmo que é a opinião de cada um? Por exemplo, se tudo fosse questão de gosto, então eu chegar num piano e tocar uma nota seria idêntico à sinfonia de Beethoven. Ora, nenhum ser humano razoável, com as suas faculdades racionais funcionando bem, diria que é a mesma coisa. É óbvio que não é. Se há uma diferença de beleza, é claro que eu peguei um exemplo extremo, mas se num exemplo extremo há uma diferença objetiva de beleza, isso significa que a beleza existe. Mas as leis que possibilitam o belo no campo artístico são leis mais flexíveis do que, por exemplo, a física, do que a moral, percebe? Mas isso não é ruim. Deus fez o mundo nessa flexibilidade para dar mais possibilidades de configurações artísticas, mais possibilidades de músicas diferenciadas, mas isso não tira a objetividade das normas. Então é isso que eu diria. Eu não saberia responder a sua pergunta em relação às características da música, mas porque não é muito minha área, mas eu diria que você está certíssimo. A beleza não é algo simplesmente do meu ouvido que escuta, mas é algo que está lá na realidade, e por ser algo que está lá na realidade, eu tenho que obedecer teoria musical, eu tenho que obedecer acorde, eu tenho que obedecer harmonia. Tudo isso são as condições de possibilidade para fazer uma música. Até mesmo um artista que fala assim, beleza não existe, eu vou fazer uma música de qualquer forma, ele não faz de qualquer forma, ele obedece a alguns certos critérios. Esses critérios são inescapáveis. Mas atenção, esses critérios legais, essas normas criacionais que Deus colocou para a arte, são de natureza diferente, por exemplo, da física. Elas não são tão duras, mas é bom que seja assim. Então, eu não sei se eu... Sim. E aí você está falando, eles começaram a querer desafiar o que é. Exatamente. A beleza estética nas artes. Até que ponto isso realmente não é uma coisa estraga tudo, né? E a gente pode apreciar isso. Então, essa é uma boa pergunta. A nossa atitude em relação à arte pós-moderna, né? A arte contemporânea. Teria várias coisas para dizer sobre isso, mas a primeira delas é o seguinte: a arte contemporânea, ela de fato tem um espírito por trás dela, tem uma cosmovisão por trás dela, que nós como cristãos temos que questionar, que é esse ressentimento com a questão do belo objetivo. Isso é um problema. Isso é algo que é o pathos da arte contemporânea. Então isso está lá por trás de toda a arte contemporânea. E quem mostra esse espírito é o Huckmark no livro A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Mas isso não significa que não vão sair coisas boas de lá. Porque lembra daquela questão polissêmica e de que o pecado nunca consegue deturpar completamente algo? Então, duas coisas que a gente tem que saber. A arte moderna, a arte contemporânea, ela está comunicando alguma coisa? Está, gente. Por mais que seja comunicar que nada faz sentido. Mas quando os cristãos falam assim, eu não gosto da arte moderna, então eu não vou consumir, eu não vou estudar elas, eles simplesmente estão ignorando o megafone que mostra
as características da cultura contemporânea, gente. Em grande medida, a arte moderna representa o estado em que nós nos encontramos. Então ela está dizendo muita coisa, e a gente precisa ouvir o que ela está dizendo, para conseguir atender ao socorro dessa cultura contemporânea. Essa é a primeira coisa. Tem conteúdo lá, por mais que não seja o conteúdo explícito, como você tinha na arte renascentista, né? Em que as coisas são bem concretas, bem desenhadas. Não, o fato de uma pessoa chegar lá e rabiscar um monte de coisa e estampar, ela está dizendo algo com aquilo. Seja desespero, seja ressentimento, tá? Isso é uma coisa, então eu concordo com isso. A arte contemporânea tem um patos que a gente tem que questionar a partir da cosmovisão cristã. Eu acho que o Huckmark fez isso muito bem. O segundo ponto é, eu acho que até mesmo na nossa definição de arte, existe espaço para arte abstrata. Tem um autor cristão, esqueci o nome dele, é um japonês, ele está fazendo muito arte abstrata. É um pouco difícil, a gente tem que entender os códigos da arte, né? Mas existe uma certa coerência por trás de uma arte abstrata bem feita, é claro, que você pode conseguir interpretá-la se você desenvolver as categorias corretas para analisar aquilo. Não é minha vibe, eu não sei como olhar aquilo, mas enfim, tem bons cristãos a partir de uma visão de mundo, de beleza objetiva, de norma estética, que está propondo coisas interessantes na questão abstrata, que para Huckmark seria um pouco estranho, ele olharia com isso, não gostaria muito bem não, mas um Calvin Surford, por exemplo, aquele outro autor cristão, ele acharia isso interessante. E por último, o que eu responderia sobre isso é o seguinte, a arte abstrata, gente, a arte contemporânea, ela tem algo que nós como cristãos, quando a gente identifica isso nela, deveria nos fazer sugerir algo interessante. Porque, por exemplo, o que a arte moderna está dizendo? A arte moderna está dizendo que ela pode comunicar algo que não é explicitamente racional. Isso é uma vantagem da arte moderna. De que os conteúdos que a gente pode comunicar não são só conteúdos proposicionais, racionalmente matemático, calculado. É claro que eles vão lá para o outro extremo, porque o que eles querem é desespero, é rejeição. Mas tem algo que a gente já pode aprender aí, de que coisas podem ser comunicadas por outras vias, que não havia explícita, né? Que não havia da racionalidade explícita. Então, eu acho que a gente teria coisas interessantes para dizer nessa questão da arte moderna, e não só criticar, né?